reigns triumphant. Let the blood flow. E aí, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Linter, main Catarina. Nesse vídeo eu vou falar sobre as diferenças entre a Catarina AD e a AP e o porquê é uma escolha interessante na partida. Por que a Catarina AD funciona? A Catarina AD é boa porque as suas habilidades possuem passiva que convertem o dano físico em dano final como dano mágico. E além do efeito de contato que as habilidades têm, a ultimate da Catarina também causa dano físico e tem efeitos de contato, o que deixa ainda mais viável usar itens AD. E como no início da partida o dano físico convertido é maior, acaba sendo mais forte fazer AD do que AP. A AD ou AP. Aqui eu vou mostrar para vocês por que fazer uma espada longa acaba sendo melhor por conta do que expliquei antes. O dano nos combos e nas trocas mostra que a espada longa acaba sendo melhor que o lacre sombrio no início da partida. Outra coisa que eu queria mostrar é sobre o item Espada do Rei e o Dente de Nashor. A Espada do Rei é muito mais forte que o Dente de Nashor, porque a passiva do item Espada do Rei ela não precisa de dano. Já o item Dente de Nashor precisa de dano para causar mais dano no efeito de contato. Então, por conta disso, fazer o item Espada do Rei como primeiro item acaba sendo muito forte, e por conta dessa vantagem você acaba vencendo a partida mais rápido. O Ruptor Divino é também uma ótima escolha, e apesar de não causar tanto dano quanto a Espada do Rei e Dente de Nashor, o item recupera muita vida, e o dano de contato é bom. Acredito que o maior potencial dele seria fazer bastante trocas até matar o alvo. Combinação mais forte. Os itens Espada do Rei e Mata-Krakens são a combinação de dois itens mais forte para dar dano nos combos, trocas e também na ultimate. Você pode ver que na comparação com os outros itens, a diferença de dano é muito grande. Por conta do item ter dano verdadeiro e o outro efeito de contato baseado na vida atual do alvo, os dois itens sempre vão causar bastante dano em qualquer campeão, e ainda mais em alguns específicos como o Vladimir, que a sua vida escala bastante por conta da passiva, ou em campeões que têm muita armadura, como o Malphite, por conta do dano verdadeiro. Se você estiver com a build completa AD, usando o item mítico Mata-Krakens, você vai causar bastante dano verdadeiro, pois o dano vai escalar conforme a quantidade de AD que você tem. A ideia da Catarina é de ser uma assassina e por conta disso é frágil. No meta atual, muitos campeões conseguem explodir ela rapidamente, além de parar sua ultimate. Ao fazer itens AD, você ganha defesa, vida e não perde muito do dano por conta da passiva que converte seu dano físico para dano mágico. Por conta disso, acaba tendo mais tempo nas lutas e mesmo que leve um atordoamento ou lentidão, não vai ser problema, já que ela está com itens AD e costuma ter muita tenacidade por conta dos itens e das runas. A Catarina AD também não depende tanto da ultimate como a AP, ela usa mais os combos e os ataques básicos. No late game, a passiva Voracidade da Catarina aumenta o dano mágico convertido como dano final das adagas em 88%, além do dano dos efeitos de contato na ultimate e dos itens que aumentam por conta da quantidade de itens lendários e pelo nível 16. O AP no late game só é mais forte e mais sólido para vencer uma partida por conta disso. Fazer AD ou AP vai muito além do que já te disseram, não é só sobre se seu time tem AP, então faz AD, e vice-versa. Você precisa realmente avaliar se vale a pena, pois pode perder uma partida por conta disso. Já sabe o que fazer, né? Se inscreva no canal do Linter. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, violência resolve tudo. Se você correr, não me verá te apunhalando pelas costas. Então vai lá, toca o sininho para saber as notificações.
e se inscreva no canal. Brutalidade como eu adoro.